Fala, gente! Voltamos. Graças a Deus, tudo resolvido, tudo certo. Deu um bug aqui no negócio. Não foi só eu que deu bug hoje. Até o sistema do programa deu tilt hoje. Mas agora seguimos. Então, gente, tu já sabe, né? Eu vinha te falando, na hora que deu o tilt ali, que tu precisar de personalizados pra ti, pra tua casa, pra tua empresa, corre lá na Dimel e faz o teu pedido. Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. Lá tu vai ter cartão de visita, banner, chaveiro, xícara, tudo que tu precisar pro teu personalizado agora de final de ano, tu vai encontrar lá. Sabe aquela camiseta bacana que o pessoal usa de final de ano, festa da família tal, festa final de ano, essas coisas assim. Lá tu vai encontrar num precinho bacana. Então corre lá e já faz tua encomenda. Dezembro tá chegando, vai ser um mês corrido. Então te antecipa pra te não correr perigo de ficar sem, né? Corre lá, fala com o Diego, com a Melody, faz tua encomenda. Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E a gente falando agora aí de final de tarde, com início de noite, né? Bate aquela fominha. E o que é melhor pra matar a fome? Galeto Itapema. Corre lá, pega o WhatsApp deles, já faz o teu pedido. Eu tirei meu óculos aqui, mas vamos ver se eu enxergo o número do WhatsApp. 51989113384. Já faz o teu pedido, deixa encomendado aquele frango frito maravilhoso que só lá no Chechel tu vai encontrar. Tá? Corre lá, já faz o teu pedido. Se quiser comer frango, o frango assado, eles têm também. Tem o kit completo com frango, polenta, massa, maionese e tudo. Tem a refeição pronta lá. Só manda mensagem, faz tua encomenda que tu vai passar bem a noite, tenho certeza. E se tu quiser ficar bem informado, já corre agora lá no Instagram e bota pra seguir e te inscreve no portal lá, pra te ficar sabendo de todas as notícias, é Dia a Dia News. Corre, te inscreve e segue no Instagram que tu vai ficar sabendo de tudo que acontece de notícias aí pela cidade. Pensou em notícias? Eles já vão ter postado lá, tu já vai estar sabendo do que tá acontecendo. É praticamente instantâneo. Os caras são uns ninja. Ele pensou, o Astra tá chegando lá pra fazer a cobertura já. Então, já sabe, né? Segue lá. E na semana que vem a gente vai ter novidades aí dos nossos amigos e apoiadores, tá? Então já fica ligado aí que vai ter muita coisa boa para os próximos meses na sequência. E agora a gente vai para a parte que vocês estão aí todos esperando para saber, né? Hoje é a nossa conversa. Hoje a gente vai conversar com André Marinho, funcionário público da Prefeitura de São Leopoldo, que vamos conversar muita coisa boa. Então não perde e eu quero te dar boa noite. Seja muito bem-vindo ao Direitáticos Podcast, André. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paty. Isso. Porque ela me apareceu com o nome composto ali de novo, né? É muito bom estar aqui com vocês. É a primeira experiência minha aí de midiática, então vamos ter paciência comigo aí, porque sou novato na história. Capaz, a gente é todos novatos. Essa semana a gente conversava e a Patrícia tava dizendo: Patrícia, há 3 anos atrás tu imaginava eu apresentando um programa? E porque, cara, eu nunca fui assim. Bom, se tu for acompanhar o meu Instagram de mais antigo, eu nunca fiz uma postagem falando, gravando vídeo, essas coisas assim. E às vezes até eu me surpreendo comigo quando eu vejo que eu tô apresentando um programa, eu fico assim, meu Deus do céu, é eu mesmo que tô aqui. Eu, na verdade, a minha primeira vez que eu conversei assim com alguém foi lá no Bar do Jacob. Aí, como eu tava na território, vamos dizer assim... Hostil? Meu comportamento lá foi um pouco retraído. Eu não podia muito. Outra vez eu conversei com o Sapo ali também, né? Me botaram num debate. Aí trouxeram pra debater comigo um CC4. Aí eu me recusei, né? Simplesmente eu só puxei freio de mão e fui indo, né? Conforme a ladeira deixou. Deixei. Então é isso, mas agora aqui tô em casa, tô à vontade, vamos lá, vamos conversar. É o que a gente... Eu costumo pensar isso, e a ideia do programa foi pensado com isso já com o Robson com o Robson e comigo, quando a gente pensou sobre o programa, isso, né? E a gente dá voz também para as nossas pessoas. Não que a gente não escuta quem é de esquerda. Eu não faço muita questão de escutar, mas a gente escuta. Se eles quiserem vir, se proporem de vir, eles vão. Só que eles vão ter que respeitar a nossa opinião. Não vai ser do jeito deles. Mas a gente não tem problema nenhum com escutar. O programa, a gente já lançou o programa nesse intuito de escutar todas as pessoas e dar voz
pro nosso público de direita, né? Por isso que a gente se tornou o primeiro podcast de direita do Rio Grande do Sul. Tem surgindo outros aí que tomara que fortaleçam e se tornem grandes podcasts, porque a gente precisa dar voz pro nosso pessoal, né? Mas a gente quer saber também um pouco mais do André. A primeira coisa que eu quero te perguntar, André, da onde veio o André? É natural de São Leopoldo? Veio exportado pra cá? Veio importado? De onde que surgiu o André Marinho? Eu tava pensando nisso quando eu tava subindo a ladeira aqui pra chegar aqui, né? Eu hoje fiz contato com um camarada muito importante pra mim, que é o tio Antônio, lá de São Gabriel. E eu nasci na localidade de Capão Alto, no interior de Catuçaba, no interior de São Gabriel. Eu fui conhecer a cidade em 1973, mais ou menos, 76, por aí. Eu conheci a tal de cidade, que é uma coisa estranha, meu, uma casa do lado da outra. Tinha até casa uma em cima da outra, e eu lá fora pensando, na casa mais próxima ali era longe, não dava pra enxergar, né? E eu nasci no Alto de Coxilha lá, e lá eu vivi os primeiros 10 anos de vida, né? Então, quando a minha mãe conversava que na cidade tinha casa uma do lado da outra, eu ficava impressionado. Aí, edifício, que isso, mãe? É uma casa em cima da outra. Aí sim, né? E carro passando toda hora, da onde tanto carro? Ônibus de 15 minutos. Ah, não, aí é demais, né? Estão mentindo já. Então, eu cheguei em São Gabriel, com 10 anos de idade, fui conhecer a tal da cidade. E eu consegui ser apelidado, o único apelido que pegou em mim até hoje, na infância ali, foi o de Gauchinho. Nasci em São Gabriel. Eu consegui ser apelidado de gauchinho. O tamanho era o bagualismo. Né? Então, assim, era maior que um laço de 13 braças, né? Então é isso. Essa aí é a minha origem, né? Nasci lá em São Gabriel e foi assim, foram as experiências boas, porque São Gabriel é padrão, né? Tu serve o exército, ou tu vai ser funcionário público, ou tu vai pra Porto Alegre ou Caxias. Então, esse foi o padrão. Só que eu tinha, assim, uma situação privilegiada, né? Mas aí eu tenho umas histórias aí, umas perdidas muito grandes pra contar da juventude, né? Não sei até se é conveniente, me desqualifica muito perante a opinião pública. Então, eu acho que eu vou meio dar uma passada nessa aí, né? Nessa parte. Então, eu, depois de rodar muito, cheguei em São Leopoldo em 2000, né? No finalzinho de 1999. Uhum. Cheguei aqui em São Leopoldo para trabalhar com reciclagem. E então, assim, até ali tem muita. Nesse ato aí tem muita história, né? Mas eu cheguei em São Leopoldo e fiz 3 filhos, a esposa e aluguel, fiz uma carrocinha, trabalhando de reciclagem. Aí eu coletava material reciclável nas lixeiras da feitoria. Me lembro muito bem da época das crises, assim, que tinha, né, financeira, e eu ficava muito grato que as pessoas tinham força para comprar refrigerante, por exemplo, que eu usava dos PET. Sim. Né? Então, era o sustento, né? Cada 20 PET dá 1 quilo. A gente fazia PET contado. Nos meus bags de reciclagem não tinha PET com água, que às vezes acontece muito. Então, jornal, papelão na época, né, que a gente trabalhava e coisa. E foi isso. E né, numa dessas viradas de carrocinha, quando eu chegava em casa, porque daí a gente tinha a família toda trabalhando, né? Eu, minha esposa, meu cunhado. E aí a minha cunhada, então eu chegava em casa, virava a carrocinha, numa dessas meu cunhado pegou um jornal e olhou assim, ó, concurso da prefeitura. Aí eu olhei as vagas, 7 vagas para motorista de caminhão, e eu tinha habilitação D, e 9 vagas para carro leve. E eu disse, cara, se eu fizer o concurso de carro leve e passar, eu vou passar o resto da vida tentando equiparar com caminhão e não vou conseguir. Então, fiz para caminhão, menos que tinha vaga, menos vaga. Se eu tivesse feito para carro leve, eu estaria me escabelando com o meu pouco cabelo até hoje. Por quê? Porque a prova era exatamente a mesma e eu tirei o primeiro lugar. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi o resultado, o carro leve teve 9 pessoas empatadas em primeiro lugar e o motorista de caminhão 3. Aí, como eu era o mais velho, eu fiquei em primeiro lugar. Uhum. Isso foi em 2003. Né? Aí, em 2004, em abril, eu assumi na prefeitura. E de lá pra cá, naquele ano, a gente já perdeu a eleição pro PT, né? Naquele ano eu já trabalhei com o Valdir Schmidt, contra o PT. E essa história política da cidade, assim, que hoje eu vejo se encerrar um ciclo, né? E eu vou dizer uma coisa muito séria, muito, talvez até forte, mas desde o Valdir Schmidt pra cá, nós não tivemos prefeito. Nós estamos há 20 anos sem prefeito em São Leopoldo. Quem governa São Leopoldo, eu não sei. Não sei. Chegar alguém pra mim hoje e dizer, ó, nós descobrimos um caminhão de problema aí na administração e vamos prender os responsáveis. Eu não vou saber dizer quem é. Sim. Não é o Vanazzi. O Vanazzi é capacho desses caras. Inclusive, por causa disso, esse pessoal que governa a cidade, que veio pra cá pra governar a cidade depois que o PT ganhou a eleição aqui, a primeira, eles criaram o estatuto
do servidor público, eles modificaram e criaram um estatuto e criaram lá um artigo mordaça. E por causa desse artigo mordaça eu já quase saí da prefeitura. Né? Eles me processaram por causa de crime no Facebook. De crime não, né? Eles me processaram por causa de postagem no Facebook. Então, a última vez agora eu ganhei uma advertência e tal. Isso me prejudica muito. O cara diz que funcionário público deita e rola, não é verdade. Deita e rola se for fazer coisa errada. Mas se tu falar mal do governo, nesse estatuto comunista que eles fizeram aqui em São Leopoldo, Estatuto do Servidor Público, criaram o artigo mordaça. Ou simplesmente tu não pode criticar o prefeito. Quer dizer o seguinte, enquanto a esquerda estava no poder, eles deitaram e rolaram. E foi muito bom para eles, porque nós tivemos que ficar quietos. Agora, eu quero ver... Eu tive pensando, na verdade eu fico assim, meio que às vezes eu fico meio que em dúvida do que eu vou fazer. Mas eu gostaria de ver eles tomar um pouco do próprio veneno, né? E apertar eles como eles me apertaram. Só que um dia eu levei uma mijada numa reunião, acho que do André Ozisk, não sei. Ele é do Partido Novo. E nós estávamos numa reunião assim, e eu, com essa minha ranço com a esquerda, né? Sugeri de aplicar uma técnica de esquerda na nossa embate político, e o André Ozisk disse pra mim, tá, mas aí nós vamos nos igualar eles. Na hora eu fiquei bravo, porque quando a gente leva uma mijada não é bom, né? Fiquei bravo, mas depois eu tive pensando, não, ele tem razão, a gente não tem que se igualar a eles, né? Então eu vou dizer pro pessoal do PT aí de São Leopoldo, ficar bem tranquilo que pelo menos eu não vou cobrar o artigo 151 deles, como eles fizeram comigo. Mas eu não posso garantir que alguém mais não vai fazer, né? Sim. O tiro deles pode sair pela culatra. Não tem como falar por todos, né? Entendeu? Eu pessoalmente, posso dizer que daqui 4 anos vocês vão poder olhar e dizer, bom, o André Marinho não fez nenhuma denúncia por postagem no Facebook de nenhum petista. Né? Porque eu tenho assim, eu tenho uma visão muito própria a respeito dessa questão aí, desse embate que a gente está vivendo no Brasil, né? Eu vi, logo no começo, ali na campanha do Bolsonaro, que muitos amigos da direita começaram com aquela história, eu bloqueio todo mundo da esquerda, eu não quero papo com esse pessoal do PT, não sei o quê. Como é que a gente mata uma ideia? Nós temos que convencer as pessoas que estão adeptos dessa ideia, que essa ideia não é boa. Tu não mata uma ideia prendendo pessoas ou matando pessoas. Então essa coisa que a esquerda fica acusando a direita de violência, de querer matar e não sei, isso é mentira. Não é da nossa natureza. Ideologia, né? Não é da nossa ideologia. A gente quer um debate franco e a esquerda perde no debate franco. Eles não têm como segurar as narrativas que eles criam. Veja bem, quando o Lula saiu da cadeia, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, assim, agora nós precisamos criar uma narrativa capaz de convencer a população que nós devemos voltar ao poder. Então, não era bom eles voltar ao poder, o negócio é criar uma narrativa que convencesse as pessoas que seria bom eles voltar ao poder. Não conseguiram. O STF disse que eles venceram, então, né, eles estão lá e agora continuam com essa história de criar narrativa. Eles não trabalham com a realidade, né? Estudando... Eu não sei se estou falando demais também, não, né? Não. Mas estudando com o pessoal da esquerda, a minha vontade de chegar neles, né? Tem um camarada aqui no Brasil que é o José Paulo Neto. Ele é um professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse cara tem 82 anos e se orgulha, 84, acho que ele tem agora, e ele se orgulha de ser comunista desde os 12. Desde que ele leu o Manifesto Comunista, ele se converteu ao comunismo. Então esse cara, ele é assim, ele escreve muito sobre Marx. O último livro que eu li dele é Marx, uma biografia, né? E esse cara, ele escreve muito sobre Marx. Inclusive eu já li esse livro que tu tá falando. Entendeu? Então, o José Paulo Neto, a característica da escrita dele é que os livros dele são tratados. Quando eu trabalhava no Canil, caiu na minha mão um livro dele desse tamanho, assim, eu passei 6 anos tentando ler. Eu acho que é uma das piores leituras que eu já tive na minha vida. Sim, porque ele faz uma defesa apaixonada ali, muito romantizada da vida de Marx, que não é aquilo ali. Mas enfim. Uma coisa que para uma pessoa ingênua que lê aquele livro pela primeira vez é bem complicado. Se apaixona. Tu acha que é uma ideologia perfeita. Sim. Uma coisa, tipo tu lê aquele livro, como é que é? Aquele livro que eu tava lendo do Stalin lá,
Não vou me lembrar citar o nome dele agora, que eu não me lembro. Mas é um livro que, se tu lê assim, tu dá aquilo ali pra um adolescente de 15, 16 anos, Sim. ele acha que o Stalin foi um rei, foi o melhor. Mas olha só a lição importante que eu aprendi com o José Paulo Neto, esse professor. Se eu tivesse dinheiro para ir procurar alguém, eu não ia nem no Olavo de Carvalho quando era vivo, eu ia no José Paulo Neto para conversar com ele pessoalmente. Queria muito conversar com esse cara. Eu assisti uma aula dele na Universidade de Brasília, que ele dava aula lá numa turma de sociologia, né? E aí eu assisti quase 17 ou 18 horas de aula, e num determinado momento ele fala: atenção, teoria segundo Marx, fazer uma reprodução ideal do movimento real do objeto. Essa é a definição do marxismo. Tchê, tu vê isso na esquerda o tempo todo. Eles fazem uma reprodução ideal do movimento real. Quer dizer, o movimento real é ignorado. É vivido fora da realidade. A esquerda sempre perde por causa disso, porque eles vivem fora da realidade. E eles não têm outra opção. Eles não podem vir para a realidade. A realidade fala contra eles. Exato. Né, o tempo todo. Então, é por isso que eu fico pensando. O outro dia eu estava conversando com um sobrinho meu, que ele é muito, muito querido, um cara inteligentíssimo, mas ele é petista. Porque ele caiu no Instituto Federal e foi bombardeado. E essa geração nova, eles são bombardeados, né? E aí eu disse pra ele que o Lula é comunista. E ele se irritou, ele se irrita. Aí o que acontece? Ele é o tipo de pessoa que não quer papo, não quer conversar. E aí levei uma brincadeira, como assim? Mas ele ficou assim, né? Chateado. Pra ele, o Lula não é comunista. Então eu fico pensando, se ele desse ouvidos um pouquinho pra saber por que eu falei aquilo ali, eu teria dito pra ele, ó, o Lula chorou emocionado quando indicou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, dizendo: é a primeira vez que nós conseguimos colocar um comunista na Corte Máxima do Brasil. Isso não significa que ele seja comunista? O que mais precisa acontecer para ele ver que o Lula gosta o comunismo, gosta do comunismo? Recebeu o Maduro no Brasil com pompas de chefe de Estado, um criminoso, genocida, tá massacrando o povo dele, fez uma fraude escancarada na última eleição, e o Maduro é comunista, e o Lula recebe ele com esse aparato todo. Não quer dizer que o Lula é comunista? Então o que precisa acontecer para ele entender que o Lula gosta do comunismo? Depois disso, o próximo passo é ele entender que o comunismo é ruim. Matou muita gente no século XX, né? O nazismo perto do comunismo é uma moça, como diz o Capitão Nascimento, né? Então, todo esse debate ele fica inviável se tu só afasta as pessoas, se tu só bloqueia o pessoal do teu Facebook. Quem olha minhas postagens no Facebook, vê lá meus amigos petistas, tudo aqui, ó, dando. E aí eu fico olhando os argumentos dele. Eu vejo a minha convicção plena a respeito desse embate agora é que quem é de esquerda hoje no Brasil são pessoas que não sabem o que é a esquerda. Ou são criminosos. Só tem esses dois tipos na esquerda. Não tem mais ninguém. Não tem uma pessoa que... Por isso que eu queria conversar com o José Paulo Neto. Eu tenho a impressão que ele é o cara que sabe o que é a esquerda e mesmo assim acha que é bom. Quer fazer. Quer dizer, ele sabe que é ruim também, né? Uhum. Porque quem sabe que é a esquerda... Vamos fazer uma avaliação superficial e rápida do quanto mal a esquerda já fez pro Brasil. Eu me lembro de participar do momento histórico, cara. E no momento que estava acontecendo, eu não vi. Eu acho que foi em 86 ou 87, não lembro bem. Eu até tenho que pesquisar isso na internet, que diz a Dilma. Eu tenho que ver se o negócio tá na nuvem. Eu tenho que ver esse negócio aí que tá na nuvem. Mas eu vim de Santa Maria naquele trem que fazia Porto Alegre, Uruguaiana. Chego me arrepiar tanto do ar por causa também dessa... que eu fico assim com essa história. Eu vim de Santa Maria no trem que fazia Porto Alegre, Uruguaiana. E vinha aquele monte de gente com farofa, com coisa das famílias conversando. Dava namoro, dava até casamento naquelas viagens ali. O trem saía segunda-feira de Porto Alegre, chegava sexta em Uruguaiana. Nossa! E aí, a passagem também era baratinha, as famílias se visitavam, né? Os sessentões aí que pode confirmar o que eu tô dizendo. Só que aconteceu o seguinte, eu cheguei em Porto Alegre sexta-feira, vim visitar o meu irmão em Novo Hamburgo. E no domingo, quando eu ia embora, eu cheguei na ferrovia, ali na ferroviária, era 10 horas, 10h30 da manhã, não lembro bem isso. E aí tava lá, Olívio Dutra, Tarso Genro, algumas carinhas antigas aí da esquerda, sentado na frente da locomotiva, e não deixou sair.
Não deixaram sair. E aí eles estavam distribuindo uns jornalzinhos, uns negócios. Cara, eu vivi uma experiência naquela época que parecia aquelas pegadinhas do Silvio Santos ali, que eles faziam aquelas pegadinhas. Eu saí do trem, porque eu fiquei sentado dentro do trem das 10 até umas 2 da tarde, sem comida, sem água. E eu saí pra olhar o que estava acontecendo e tava lá aquela movimentação, aquele grupinho de esquerdista, na época eu não sabia o que era, né? Na frente da locomotiva e dizendo, olha, esse trem vai quebrar porque tá muito velho, porque não pode andar, porque não sei o quê. E aí ele me deu um calhamaço de jornal, daqueles jornalzinhos que eles tinham, que vinha dinheiro da onde pra fazer jornalzinho. Depois a gente vai falar sobre isso. E eu peguei os jornalzinhos na mão e fiquei assim, sabe, bem boca aberta. Quando eu vi, chegou os repórteres da coisa. Então, o senhor tá participando da manifestação aí? Parecia pegadinha, né? O senhor tá participando da manifestação aí? Eu não sei de manifestação nenhuma, eu joguei o jornal no chão, né? E entrei pra dentro do trem. E o policial ferroviário, também uma classe que foi extinta no Brasil, né? O policial ferroviário foi lá e perguntou pra mim, deixa eu ver a tua passagem. Cara, ainda bem que eu tinha guardado a passagemzinha no bolso. Aí mostrei pra ele falou pra mim, tá, fica aí, não sai mais daí. Tá, e foi, cara, e foi. Era 10h30, 11 da noite. A ferrovia contratou ônibus para nos levar pro interior, né? Que a gente ali de várias cidades do interior. Então, a esquerda tirou os trens dos trilhos no Brasil. Naquela época eles estavam trabalhando nisso. E eu acho que aquela viagem lá foi a última desse trem, né, de passageiros. Depois eu acho que fez mais algumas viagens de carga e morreu a ferrovia. Então nós temos hoje um país continental, né, que não tem trem, graças ao pessoal da esquerda. E eles fizeram isso pagos pela indústria do petróleo norte-americano. Então, o militante esquerdista hoje, superficial, ele não consegue associar o grande capital internacional que trabalha contra o Brasil com a esquerda. Porque eles têm aquela ideia de que o esquerdista é pobre e o de direita é rico. Então, quando a gente fala... o que mais aparece no meu Facebook lá é a história, pobre de direita, né? Claro que os pobres são de direita. Todos os pobres são de direita. Só não é de direita quem pensa que a esquerda vai fazer alguma coisa por pobre, né? Então, o que acontece? Como é que tu vai conseguir mostrar isso para as pessoas se tu bloqueia elas? Se tu cancela elas? Se tu afasta elas. Então isso primeiro não é uma coisa inteligente, né? E depois não é uma coisa razoável. Então, meu sobrinho, eu adoro ele, meu sobrinho é um baita cara. Ele canta no coral da OSPA, ele é músico, eu tenho certeza que ele vai chegar a maestro. O cara é muito bom. Mas ele tá enganado, ele tá equivocado. E como é que chance eu teria de dizer isso pra ele se eu simplesmente bloqueio ele, cancelo ele? Então... Não é todo esquerdista que é mau caráter, né? Mas normalmente todo mau caráter é esquerdista. Mas, enfim, né? Isso é um conceito bem... Então, é isso, né, cara? Então, essa é a minha visão aí da geral, né? Do nosso embate que nós estamos vivendo hoje. Estou muito feliz com o resultado da eleição em São Leopoldo. Tenho algumas expectativas que talvez não sejam... Porque eu penso assim, a situação do Eliomar... É que ele tem tanta coisa, ele tem 20 anos de lixo para remover. É bem isso. Não, o pessoal diz assim, eu não ajudei muito na campanha, né? Eu tava andando abaixo do radar, porque é o seguinte, eu fiquei surpreso com a quantia de gente que eu encontrei, já entendendo o que é a esquerda na invasão do Justo, na Brás, nos lugares onde o PT tinha certeza que estava garantido. E eu andei por lá, conversando, né? Eu tive que sair do Facebook, perdi 2 contas, né? O pessoal aí que tá assistindo, que recebeu o convite novo de Facebook, para mim eu não tinha excluído vocês, tá? Minhas contas tinham sido tiradas pela democracia. Então, O amor venceu. As gurias de São Paulo apaixonadas por mim, que ficam me ligando, né? Então, esse resultado dessa eleição foi muito bom, assim, e eu tô vendo entre os colegas da prefeitura muito espaço perdido pelo PT. E aonde a esquerda perde espaço, eles não recuperam mais. Porque são pessoas que pararam com a reprodução ideal e começaram a olhar para o movimento real. E essas pessoas que vêm para a realidade não querem mais sair. Porque a realidade é o certo da gente viver. Não é numa narrativa imaginária, sei lá. E aí... começa a conviver comigo, por exemplo, ver que o pessoal da direita não é o que eles dizem.
né? A gente não tem problema com gay, problema com negro, problema com... A gente não tem nada disso, a gente não quer matar ninguém. Eles veem isso, pô, mas isso aí era mentira. E se a gente só cancelar, se a gente só excluir, daí tu não vai ter como mostrar isso. E o povo clamava, falando agora um pouco de prefeitura, né? O povo clamava por essa mudança, né? Bom, pelo que eu entendi, tu chegou a trabalhar no governo Valdir Schmidt um tempo. Então, eu quero que tu... A gente vai falar sobre mais assuntos aí, mas eu quero que tu me... Porque eu acho que aqui a gente tem um... Não sei se é problema ou um benefício, uma admiração que eu, tanto como a voz... a gente é muito fã do Valdir Schmidt. A gente, não sei se é na nossa opinião, mas também eu acho que mais de 70% da população leopoldense, Valdir Schmidt foi o maior prefeito que essa cidade já teve. E queria que tu contasse pra nós como é que foi trabalhar nesse governo Valdir Schmidt aí. Eu era catador de reciclagem, né? E eu almocei... Olha só como que o pessoal da direita detesta pobre, né? Eu jantei 2 vezes na casa do Valdir Schmidt. Ele fez a comida. Uma das vezes ele fez um carreteiro pra nós. Eu era catador de lixo, cara. Eu não tinha nada assim que o Valdir pudesse olhar pra mim e dizer, não, esse cara aqui tem potencial, vai. Não tinha, eu era catador. Só que assim, ó, eu fui presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Emílio Maier, e a diretora, o Valdir, queria que fosse candidata a vereadora. Foi assim que eu cheguei nele, né? E ela me chamou pra ir junto com ela na casa dele. Então, então foi esse meu contato com ele. Só que assim, o Valdir, ele foi o último prefeito que teve em São Leopoldo. Porque quando tu tinha alguma coisa que precisava resolver, tu chegasse nele, o que ele falasse valia, né? Quer ver a história do último processo que eu respondi na Gestapo do PT? Porque aqui tem o Departamento de Disciplina Administrativa. Não é para procurar crime dos funcionários. É para manter todo mundo calado. É para isso que serve a Gestapo, que eu chamo aqui. Então, o que acontece, assim? No último... processo, né? Eu cheguei no Vanazzi, no pátio da prefeitura, e falei, ô Vanazzi, cara, fala com o teu chefe aí, já sabendo que ele não manda, né? Fala com o teu chefe aí e pede pra me aliviar esse advertência aí, você vai me prejudicar um monte, posso perder umas coisas. E ele falou, tu sabe que não é comigo, né? E aí ele assinou a minha advertência, mas não foi ele que deu. O Vanazzi Um dia eu tava andando ali no domingo, tava trabalhando, fazendo hora extra, e quando veio passar ele, a caminhoneta dele, preta, e um motoqueiro atrás. Aí eu fui atrás, vamos morrer juntos. Não sei que esse motoqueiro anda atrás do Vanazzi aí, né? Aí cheguei assim com o carro da prefeitura, ele viu, mas era o fotógrafo dele, aquele lá, né? O cara, gente muito boa. Daí eu disse, Bárbara, tu anda sozinho aí na vila, e ele pra mim, não, mas ninguém quer fazer nada comigo, eu sou do bem. Falei, tu não é do bem, tu é peixe pequeno. Ninguém quer fazer nada contigo mesmo. É peixe pequeno, né? E daí ele riu. Daí eu levei ele na praça ali, deixou a caminhonete dele fora. Tá, enfim. Então, assim, o Valdir Schmidt era outra história. O Valdir Schmidt, ele era o prefeito. E quando alguém falou pra mim que o delegado era igual o doutorzinho, enfim, eu disse, não, porque é o seguinte, eu tenho certeza que o delegado vai ser o prefeito. Eu não sei se ele vai ser perfeito, se ele vai ser não sei o que, mas só de saber que ele é o prefeito, pra mim, já é um avanço, assim, ó, de 20 anos de saudade. Poder dizer de novo, São Leopoldo agora tem um prefeito. Se eu for lá e disser pra ele, ô delegado, seguinte, vamos botar esse carro aí pra leilão, e ele disser pra mim não, não. Eu vejo o Eliomar muito nesse ponto também de... Assim, o Eliomar é um cara que tem posicionamento. Se ele disser que não, é não. O primeiro contato que eu tive com o Valdir Schmidt foi muito interessante, porque a diretora chegou porque a gente queria botar quebra-mola perto da escola. E nós fomos e era época de eleição, era próximo da primeira eleição dele. Eu não tinha entrado na prefeitura ainda, nem sabia que podia. Já tinha feito até o concurso, mas não tinha entrado. E daí nós chegamos no gabinete dele, e ele falou assim, ela pediu, né, porque a gente queria o quebra-mola ali, ele falou, eu não gosto de quebra-mola, porque de noite tem viatura de polícia, ambulância, coisa, tem que passar por quebra-mola, eu não gosto de quebra-mola, não boto quebra-mola. Eu disse, esse cara tá me dizendo não, em ano eleitoral, eu nunca mais voto em outra pessoa na cidade. Porque eu tive uma experiência muito interessante na juventude. Eu tava em São Paulo, trabalhando como funcionário como missionário da igreja, né? Na igreja a gente fica 2 anos trabalhando como missionário, e eu procurando pessoas que pararam de ir na igreja, né? Se afastaram e tal, e eu encontrei o endereço de uma moça.
Não sei porquê, cara. Olha só como é que as coisas acontecem. E eu fui nesse endereço. Cheguei lá, o pai dela veio me atender. Eu não sei se vocês vão lembrar, cara. Tá na nuvem também, tá na nuvem. Em Guarulhos, em 1992, 93 ou 94, por aí, estourou um baita num escândalo lá, prenderam uma carrada de político lá em Guarulhos e não sei o quê, porque tava fazendo um monte de falcatrua. O cara que me atendeu na casa dessa moça que eu fui procurar era pai dela. Ele disse pra mim, cara, a minha filha não vai na igreja de vocês. Vocês trabalham com a verdade. E eu trabalho com a mentira. Ela vê eu mentindo o tempo todo. Esse cara me contou uma história assim, ó. E tu vê como que aquilo hoje eu conto, né? Porque não tem como identificar ele nem nada, né? Porque foi uma coisa meio que uma confissão, né, dele. Ele falou assim pra mim, a gente faz muita maldade com as pessoas. As pessoas chegam na prefeitura pedindo... Esse dia chegou um senhor lá pedindo umas tábuas pra fazer uma casinha. E aí o que a gente faz? A gente assina um papel e manda ele no outro setor. Chega no fim do dia, o cara tá cansado, exausto, louco de fome, mas ninguém disse não pra ele. Todo mundo mandou ele. Ele tá com a impressão que ele não falou com a pessoa certa ainda. E ele diz assim, ó, aí aconteceu uma coisa que foi o cúmulo na última semana. Chegou um senhor lá e nós fizemos esse trato com ele. E ele foi. Ele queria umas tábuas pra fazer uma casa. Tinha uma passagem pra Brasília que eles podiam usar lá de um gabinete não sei de quem. Eles disseram pro cara que ele tinha que ir em Brasília falar com o Ulisses Guimarães. E aí o cara aceitou, tava em casa arrumando as malas. Ele disse que ele chegou em casa e não conseguiu dormir. Porque ele foi com o prefeito em Brasília e o Ulisses Guimarães não recebeu eles. Ia receber um coitadinho que quer umas tábuas pra fazer uma casa, cara. Aí ele chegou no cara, disse que aquela vez doeu tanto nele isso, que ele foi na casa do cara de madrugada e disse pro cara aqui, ó, é o dinheiro que eu tenho, eu vou te dar do meu salário, não vão te dar tábua nenhuma, cara, não vão. Ele falou tudo pro cara, ele disse pra mim. Aí ele disse, então, aí quando o Valdir Schmidt me disse não, aquela lembrança do que o cara me disse lá na missão, lá me veio na mente na hora. Isso aconteceu lá em Guarulhos. Então o Valdir Schmidt era assim, ele dizia não. E político que diz não é muito raro, né? Então foi isso, foi assim umas experiências muito boas que eu tive com ele, né? E agora a minha perspectiva com o delegado não é que ele me diga não sempre, né? A intenção nem é essa. Nem é essa. Mas que pelo menos eu vou saber que São Leopoldo tem um prefeito. Sim. Tem um prefeito. Eu ouso falar que São Leopoldo tem um prefeito, que eu creio que vai ser um baita prefeito, e tem uma vice-prefeita que eu acho que vai somar muito nessa composição. Porque o que a gente tem acompanhado, assim, nessa parte de transição e coisas, que não vai ser um conchavo de amigos, e sim pessoas técnicas que vão estar nas devidas posições. Sim, exato. Isso é muito diferente. Tu tem alguém capacitado na área da saúde, tu tem alguém capacitado na educação, tu tem alguém capacitado na segurança, porque o que a gente vive hoje dentro de São Leopoldo é totalmente o contrário, né? A gente vê uma secretária de saúde que ela falou, esses dias, eu fui conhecer ela por um acaso, esses dias por passagem na Câmara de Vereadores, ela disse que é da área da saúde, mas até então eu não sabia. Entende? Mas a gente já teve secretário presidente do hospital que eu não sei nem com o que trabalhou na vida. A gente teve secretário da saúde que não era da saúde, secretário da educação acho que até foi, ele é da área da educação também, foi eleito vereador agora. Então, mas a gente teve muitos desvios de pessoas que não são de áreas técnicas e estavam ali. Eu ouvi uma história na igreja de uma irmã que gostava ela não falava mal de ninguém. É igual a minha esposa, assim. E então, assim, aí ela elogiava todo mundo. Aí um irmão se indignou com ela e falou, tá aí o Satanás, muito trabalhador. Então esse cara que foi presidente do hospital, eu já achei um elogio pra ele uma vez, que ele fez faculdade de gestão pública. Eu digo, foi um dos vereadores que teve a decência de fazer uma faculdade, né, de gestão pública. Mas foi o único elogio que eu podia dar pra ele. O resto ele é petista. É que nem Fusca. Pode infestar do jeito que for, continua sendo Fusca. Então, isso. É o mínimo, né? Isso não era pra ser um elogio. Sim, o cara... É o mínimo. Tu ser um secretário, tu ser alguma coisa, tu tem, cara, uma formação, no mínimo uma formação tu tem que ter. Alguma formação superior tu tem que ter. Naquela área, né? Que nem eu falo isso como um estudante de gestão pública, entende? E, cara, o que abre a cabeça da gente estudando gestão pública, assim, tu começa a ver que não é simplesmente fazer as coisas certas, mas que tu precisa fazer de uma maneira
correta para que dê certo. Sim. Não é simplesmente tu não roubar, e sim tu fazer bem feito. Sabe uma coisa assim, ó, interessante? O Bado Jacob, ele só me classificou assim, ó, quando foi me entrevistar, quando eu fui candidato a vereador. Ah, o que é as tuas ideias? Eu sei que tu é contra funcionário público. Isso é mentira, né? O que acontece no sistema? Público, como é que tu vai ser? O que falta, inclusive, eu era contra a minha função, né? Eu disse pro Vanazzi há uns 6, 8 anos atrás, eu disse pra ele, meu, tem que extinguir a função de motorista. Não, porque não sei o que, tá aí, ó. E ele extinguiu. Ele extinguiu a função de motorista. Eu disse, não, porque quando fizer um edital de concurso, a pessoa bota no edital lá, que o administrativo vai ter que dirigir. Porque assim, ó, eu defendo uma máquina municipal de 5 secretarias, né? Que é administração, educação, saúde, assistência social e obras. O resto, meu velho. Eu queria chegar num nível de conscientização das pessoas que quando vê um secretário de esporte numa cidade que não tem nem campeonato de paro ímpar, ganhando 13.800 por mês, Que faz. que as pessoas começam, espera um pouquinho, tia. Nós queremos isso aí. Então, tu vê na gestão pública, tu tem a estrutura administrativa, né? Que é a composta pelos funcionários concursados, e a estrutura constitucional, que é a composta dos CCs, da área política, né? As duas são muito necessárias. Então, eu não sou contra o Estado. Eu só acho que perderam a mão. Muita coisa. Hoje, eu acho assim, ó, que o que tu tem a impressão, tu olha numa estrutura administrativa e constitucional de uma prefeitura no Brasil, tu vê que o pessoal parece que faz um apanhado do que é a arrecadação do município e distribui tudo isso em folha de pagamento da militância do partido. Então, quando eu falo de política, eu meio que emparedo todo mundo, né? Então, por exemplo, hoje os caras vão dizer pra mim, com certeza tem petista no comentário, ou que vai dizer, o delegado vai parar. Não, ele não vai parar, ele tem 20 anos de lixo pra limpar. Só em São Leopoldo. No Brasil, nós temos mais de 70 anos de lixo pra limpar. Então, assim, ó, a gente tá só acordando agora e vimos o que esses caras fizeram nesses últimos séculos aí. Então, e nós não gostamos do que vimos. Mas a gente tá ainda começando, né? Então, nós temos hoje preso de guerra no Brasil, mas a gente está lutando. Vamos conseguir libertar todo mundo, né, no momento certo. Mas a guerra é real. Não tem dúvida disso. Então, tu veja bem, como que a esquerda trabalha e o que é a esquerda, né, meu? Então, a dificuldade maior que eu tenho com a militância superficial, esses militantes menos conhecedores, vamos dizer assim, né? Só os eleitores da esquerda, os eleitores do PT, PSDB, PCdoB, esses partidos tudo de esquerda aí, né? A dificuldade que eu tenho é que eles não entendem a ligação que eles têm com o capital internacional que tem interesse em prejudicar o país, né? Tu quer ver, ó, em 2005, 2006, quando o Vanazzi assumiu aqui, foi criado aqui na região o consórcio da Bacia do Rio dos Sinos. Esses caras são donos da pauta ambiental. Nada acontece se eles não autorizar. Resultado, depois de 20 anos do trabalho deles, quilômetros e quilômetros de banhado aterrado com um prédio em cima. O rio entupido, porque eles não deixam limpar o rio. Então eles prepararam o terreno para as enchentes ser cada vez pior. E esses retardados, eles pegam e dizem, é por causa da mudança climática. Não é mudança climática. O clima tem um ciclo que se repete. 41, 67 agora. O clima, ele continua o mesmo há séculos. Todas as coisas que acontecem têm histórico, né? Na nuvem, tá na nuvem lá. É só procurar na nuvem. Então, cara, é muito claro que alguém está trabalhando contra nós o tempo todo. Então, esse pessoal da área ambiental aí não vão me dizer que eles não sabiam que ia acontecer a enchente. Que eles não tinham ideia que isso poderia acontecer. Não podemos impedir a enchente, a cheia. O que nós podemos fazer? Preparar o terreno para receber da melhor forma possível. Minimizar o problema, né? Então, tu limpar a calha do rio poderia ajudar muito. Tem um caso muito, muito claro aqui na feitoria, porque eu acho que o Vanazzi deu um balão neles. Eu acho que o Vanazzi, eu até vou entregar o Vanazzi agora aqui. Deu um balão neles. Tem um arroio que passa atrás da Coab Feitoria ali. E ali deu uma enchente na última vez e entrou na casa de um amigo meu.
Só que daí a prefeitura foi lá e limpou o canal. Cara, não é uma obra tão grande, eles só limparam o canal. Deu toda essa cheia agora e não entrou ali. Não chegou na casa do cara. Por causa que eles limparam. Imagina uma obra dessa no Rio podia ser feita. O que aconteceu? Entrou água nas casas de todo mundo botou os móveis pra fora, apodreceram, tudo, caminhões e caminhões de móveis. Eu falei pro Vanazzi, ô Vanazzi, o que tu acha? Deveria de pegar esse monte de lixo que tem agora e jogar lá dentro das pedreiras abandonadas do Morro do Paulo, que tá só esperando desmoronar. São quilômetros de fundura lá. Podia jogar tudo lá. Não, ele disse que o Ministério Público não permitiu. Mas eu acho que ele mentiu pra mim. Eu ainda tenho que confirmar isso lá. Eu vou procurar o que é o membro do Ministério Público responsável ambiental aí pra ver se é verdade isso. Que não permite botar lixo lá dentro das pedreiras abandonadas do Morro do Paulo. Então tiveram que degradar uma outra área que não era degradada. Do hospital podia. Pois é. Não vamos entrar nesse assunto. Isso. Um processo por causa desse assunto aí para os amigos nossos. Degradaram uma área ali no Arroio da Manteiga que não era degradada para depositar lixo ali. Então, e esse tipo de coisa, claro, que as pedreiras do Morro do Paulo não é a solução definitiva, mas é um espaço vazio que podia ser usado. Poderia ocupar, né? Não no centro da cidade, como tu vem. Sim. Da estação Rio dos Sinos ficou aquela montanha de lixo, próximo ao hospital, próximo, que é restaurante, tem a brigada militar. Tem um monte de gente que precisava trabalhar ali na volta. E lá, não que não tenha trabalho no Morro do Paulo, mas já é mais... Não, é que lá tá abandonado. Lá tá abandonado e esperando desmoronar. E inclusive botando em risco pessoas que moram por lá. Então, assim, não é dizer que é a solução definitiva, mas poderia ser usada. Enfim, tudo isso. Então, essa comparação que se faz, né, no tempo que se tem, por exemplo, agora... que se tem um prefeito e que se tem um conselho bolchevique, né? Que tu não consegue identificar quem é que manda, é muito complicado. Então, isso já dá um ar melhor pra cidade. Agora, 20 anos de lixo pra limpar não é moleza. Tá? Então, assim, uma das coisas que sofreu a administração que não era petista nos 4 anos deles, além de sofrer a falta de qualquer preparo, né? O Bado Jacob apelidou eles de senhores da excelência em gestão. Eles também tiveram bastante sabotagem. E o funcionário público consegue sabotar. Então, assim, eu espero que o delegado faça como é que eu vou dizer assim, um garimpo, né? Daqueles funcionários que tem mais visão, porque tem muito funcionário ali, que não são petistas, que não são de esquerda. Os caras já abriram os olhos para algumas coisas. E no serviço público, basicamente, tu vê isso tudo e tu tem a tua escolha, né? Tem uns que escolhem se misturar com o sistema e se dão muito bem financeiramente. Sim. Agora, aqueles que inventam de ter piedade do povo, que paga imposto, é sofrido. Aí a gente se quebra porque... né? Eu esse ano, que nem eu estava dizendo para vocês, eu guardei muito material de campanha de vereador, porque, cara, veja bem, ó, existe uma hierarquia financeira, né? Numa empresa, por exemplo, né? Vocês aqui que são uma metrópole da comunicação aí, ó. Tem os chefão que ganham bem, tem os, né, que ganham menor. E daí nós que ganhamos mal. Os que ganham mal é que... Os que ganham mal é os que, né, conversam com... Isso. Então, assim, ó. Veja como é que o PT tratou o povo de São Leopoldo. O representante do povo, o vereador, ganha 8 mil e pouquinho por mês. O cara que é do prefeito, o secretário, 13.800. Que indicação. Tá lá no portal da transparência, tá? Então, quem é o mais importante nessa relação aqui? Né? A autoridade maior é o vereador. Que foi eleito pelo povo, né? Não quem foi indicado pelo prefeito. Então, qual é o problema que tem nisso aqui? Teve um rapaz que é muito inteligente também. Teoricamente, teria que ser o vereador, né? Porque hoje não é, né, o que acontece. Hoje a gente tem meros carimbadores. Isso. As câmaras de vereadores no Brasil inteiro estão neutralizadas, 100%. Então, o povo não tem representação nos municípios. E isso é uma realidade que passa para o Estado e passa para o federal, né? Automaticamente. Então, assim, ó, as câmaras de vereadores, como é que se neutraliza a Câmara de Vereadores? Hoje, por exemplo, a população vota numa pessoa
para ser vereador. E ele vai ser secretário. E a pessoa nem desconfia que foi feita de trouxa. Nem desconfia. Essa é uma coisa tão cultural, assim, tão natural. Cara, isso é uma aberração. Então, o meu trabalho hoje, né, consiste, né, a minha contribuição social, vamos dizer assim, nessa conscientização. A minha preocupação é conscientizar as pessoas de como seria importante que o vereador representasse o cidadão. Só que assim, ó, no dinheiro. Eu quero falar de dinheiro, porque é só o que importa. Tudo que se imagina no município, numa cidade, na dinâmica do convívio social de uma cidade, depende de dinheiro. E a gente produz dinheiro trabalhando. Exato. Esse dinheiro vai para a mão do prefeito, e o que o prefeito faz? Distribui, dilui isso em folha de pagamento de militância. Porque o PT trabalhou tanto aqui, ó, esse pessoal que geriu a cidade, que eu não sei quem é, eles fizeram uma preparação que se a gente conseguir neutralizar eles, o plano é voltar daqui 4 anos, tá? Já vou adiantar. O plano é fazer com o delegado o que aconteceu com o doutorzinho. Fazer o delegado conseguir uma administração tão ruim que daqui 4 anos eles voltam. Como heróis. Esse é o plano. Tá? Enfim. Mas enfim, se a gente conseguir neutralizar eles, nós vamos ter preparado um caminho bom para a diminuição da máquina em São Leopoldo. Porque que nem eles não fizeram concurso em várias áreas, extinguiram a função de motorista. Nosso salário é de um técnico de enfermagem, eles ganham menos que nós. Então, claro, eu sou motorista de caminhão, eu deveria fazer parte de uma estrutura permanente que era as obras. Né? Então, eu acho que essas 5 secretarias que eu defendo, elas têm que ter uma área concursada. Todas elas, as 5 secretarias. O resto é balela. Mas a administração, saúde, educação, obras e assistência social, um quadro permanente. Claro que depois a estrutura constitucional, né, política que for colocada pelo governo, pelo prefeito, vai coordenar essa estrutura permanente. Mas o que está feito hoje é muito exagerado. É muito exagerado. E aí o que acontece com as pessoas? O que derrubou o PT em São Leopoldo foi vários fatores, mas o principal deles foi a saúde. Porque hoje tu faz um exame em São Leopoldo, leva meses para receber o resultado. E por que tu não recebe o resultado? Porque o laboratório não está sendo pago. Exato. É por isso, não é outra razão. Então tudo é dinheiro. E quando tu vai tentar conseguir uma consulta com um especialista e não consegue, é por quê? É porque a prefeitura não quer pagar o médico. E o médico tem que receber. E a gente tem dinheiro para pagar. Só que em vez de pagar o médico, a gente está pagando a militância partidária de qualquer partido. E essa é a realidade que está acontecendo. E vereador, eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que eu vou morrer de velho e não vou ver um vereador. E aí ninguém me diz nada. Né? Algum ou outro quer me dizer. Porque o vereador, cara, ele tinha que ter acesso direto, não a mexer no dinheiro, mas a conta do município, cada conta, cada dinheiro que entra no município, o vereador tinha que saber. Eles não sabem. Por isso que eu fiz campanha de vereador e eu tirei o pé. Porque se eu chego a ser eleito, eu vou boiar no Rio dos Sinos. Na situação que é hoje. E aqui em São Leopoldo, dessa vez, quando era só eu falando isso, eu me sentia assim meio desanimado. Tanto que eu tive muitos momentos de desânimo absoluto, né? Só que eu sempre me baseei muito nas palavras do professor Olavo de Carvalho, que ele diz que quando tu vê uma coisa que os outros não veem, tu tem que tentar mostrar. Se tu não conseguir, tu tem que se recolher, estudar e achar um jeito de mostrar. Então, só que daí o que aconteceu? Essa eleição teve um outro colega que foi candidato a vereador pelo Novo, o Giovanni Martins, até um baita nome para você chamar aqui, Giovanni Martins. Tem começou a fazer vídeo no YouTube também o Jair Viana, outro colega motorista. Todos nós 3 estamos falando a mesma língua. Então, por boca de 2 ou mais testemunhas, toda palavra será confirmada, que está na Bíblia, né? Daí eu já não estou sozinho. E isso aconteceu porque é a realidade se impondo. É a realidade se impondo. Porque o povo está sentindo que está sendo só feito de bobo o tempo todo. A nossa base sociológica, vamos dizer assim, que a gente cria os grupos, né, as cidades, e a gente gera dinheiro e bota alguém para administrar esse dinheiro. Então, na verdade, nós estamos gerando dinheiro, diluindo em folha de pagamento, gerando mais. Cada obrinha que a prefeitura precisa fazer e se endivida um monte, leva 5 anos, 6 anos para fazer. Então, tudo isso, cara, começa a mudar
no momento que a gente conseguisse esclarecer a população. Exato. Né? O vereador não pode ser secretário, não pode botar CC na prefeitura e não pode ganhar menos que o secretário. Exatamente. Então, se um prefeito resolver numa cidade qualquer do Brasil aí moralizar, a primeira coisa é equipar o salário do secretário com o prefeito, com o vereador. Ou bota o vereador ganhar mais. Esse prefeito está mostrando respeito pelo povo. Agora, o prefeito que paga 10 pila pro vereador e 100 pro secretário dele, ele está mostrando que o povo não significa nada para ele. Foi o que o PT fez aqui em São Leopoldo. E para mim isso é uma ofensa. Quando eu vejo o salário do vereador e o salário do secretário, eu fico bravo com o prefeito. Né? Claro, eu não fiquei bravo com o Vanazzi porque não era ele que mandava. Eu me dou bem com ele, brinco e tudo. Sei que não é ele, e eu não sei quem é que manda. Né? Quem é que fez isso com a gente? Não tem como eu saber. Mas, no caso, assim, eu duvido, o Elomar não vai conseguir mudar isso assim da noite pro dia. Né? Ele não vai conseguir fazer coisa nenhuma. Então é que eu disse pro pessoal, a minha primeira preocupação com o prefeito, Elomar, é me preparar para sustentar o fogo. A gente atingiu eles agora, ganhando a eleição, mas eles vão vir com tudo para cima. E nós temos que defender. Né? Não podemos entrar na pilha, porque eles vêm com eles. Eu tenho uma visão do PT, que provavelmente é a visão de muita gente. Não do PT, da esquerda. Que eles não são bons como ocasião. Eles são bons de oposição. Porque na ocasião eles mostram toda a cagada que eles giram em torno. Eles mostram. E na oposição, não. Na oposição eles são perfeitos, praticamente. Eles sabem. Aí eles vêm com a narrativa. Aí eles criam narrativas, eles vêm, aí eles são terríveis. A gente viu isso há 3 anos atrás do governo Bolsonaro, que a gente viu como é que foi os caras de oposição, os caras são... Eles estão até hoje requentando narrativa, né? Agora tem o golpe. Os caras não conseguiram dar o golpe porque não conseguiram pegar o táxi. Então, mas, André, a gente vai pra uma parte agora que a voz fala, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Eu te acompanho acho que desde 2020, por aí, foi quando concorreu a vereador, que eu te acompanho na tal Pia da Opressão. Eu quero que tu fale da onde que veio essa ideia da Pia da Opressão. E cara, é um quadro que eu acho maravilhoso, assim, é fora do comum. Ali eu já acompanhei, já tive muitos pensamentos ali, de eu anotar e depois ir pesquisar e dizer, pô, mas isso aqui que o André falou é real mesmo. Essa história que tu falou da misoginia, que a gente não leva adiante as coisas. A gente às vezes ouve, entra aqui, sai lá e acaba virando essa bola de neve e a gente não vai se conscientizando com as coisas. Em Canoas tem uma professora, né? A professora Paula Marisa. E ela se bateu com isso também. Fez a mesma coisa que eu. Ela fez a mesma caminhada que eu. Então a Paula Marisa falava a respeito das feministas. E o que acontece, cara? Nós que somos cristãos, a gente defende a ordem patriarcal. Porque a ordem patriarcal, ela é celestial. Ela é ordenada por Deus. Né? E qual é o tipo de... eu tive a oportunidade agora há pouco tempo de conversar com pessoas esquerdistas que trabalham nessa questão intelectual para destruir a ordem patriarcal. Então o feminismo trabalha muito contra isso, né? Porque ele diz que todo patriarca é opressor, porque um ou outro lá inventa de bater na esposa ou fazer alguma coisa assim, né? Elas dizem que todos são assim, que todo homem primeiro que as feministas são muito... Todo homem é estuprador em potencial, todo homem não sei o quê. Sendo que ela sabe que até o pessoal do crime não aceita estupro. Até o pessoal do crime, né, por mais defeito que tenha, se o cara fizer uma dessa e cair na cadeia, ele tá morto. E, enfim, a pia da opressão vem daí. A professora Paula Marisa falando a respeito, né, dessas questões feministas. E aí eu digo, aqui é a pia da opressão, onde eu, como chefe de família patriarcal, oprimo a minha família lavando louça. Quer dizer, não tem uma opressão mais, né, opressiva do que essa, né? E eu ainda digo, eu incentivo meus amigos a fazer a pia a faxina da opressão, né? Fazer a corte de grama da opressão. Porque a gente que é homem, a gente tem essa natureza de cuidar e proteger. Essa é a ordem que o Senhor dá para nós na Bíblia, né? De que... o homem é o cabeça da família e a mulher, o homem tem uma missão e a mulher, como quando a Bíblia fala em submissão ao marido, é submissão à missão do marido, que é cuidar inclusive dela. Todo mundo quer ser
submissa a um homem desse tipo, né? O que a Bíblia diz? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É esse tipo de homem que a mulher vai ser submissa. Porque ela quer, não é porque alguém mandou ou tá obrigando. Então, as feministas quebram muita cara com isso. E aí a pia da opressão nasceu daí. E vai voltar com mais força agora, depois de hoje. Tava guardando umas coisas pra hoje. Tem que voltar, que eu acho um quadro sensacional. Eu já acompanho há bastante tempo ali. Deu saudade quando tu ficou sem as redes sociais ali, que às vezes eu pegava, mas até antes da gente conversar contigo, eu falei pro Patrícia, o André sumiu, cara. Eu ainda falei pra ela, eu disse, quero chamar o André pra conversar aqui, e eu não acho esse cara pra chamar ele no Facebook pra pegar o telefone. Assim, ó, o pessoal da Sombra achou que eu tinha chegado neles. E eu digo publicamente, eu não cheguei neles, eu não sei quem são. Os caras que mandavam em São Leopoldo. Mas eles acharam que eu tinha chegado neles, aí eu senti a pressão, né? Eu não tenho força pra segurar eles. Aí... Mas vamos lá. Agora a gente chegou na parte que a nossa voz, não é o nosso Sombra, a nossa voz fala de lá. Mas antes disso a gente precisa faturar, né? Ah, sim. Então não se esqueçam, muito né? Importante. Precisou de personalizados na Dimel Personalizados, ali no centro, na rua Presidente Roosevelt 171. É bem próximo ali dos Correios, daquela padaria famosa que tem ali agora, que o pessoal vai tomar café ali. O pessoal da política tá sempre por ali tomando café. Então, já chega ali, conversa com o Diego, com a Melody, que tu vai sair com o teu personalizado ali pro final de ano, pra dar de presente de Natal. Tu já sabe, então, né? Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E bateu aquela fome, Galeto Itapema, na Thomas Edison 2250, no bairro Charlau. Chama lá o pessoal no WhatsApp, é o... Fala tu aí que eu tô cego. 989 11 3384. Já chama lá o Chechel, a Pri, que tu vai ter uma refeição de qualidade agora durante a noite. E se tu quiser ficar bem informado, portal Dia a Dia News. Ali tu vai saber todas as informações praticamente em tempo real. Aconteceu, eles já vão estar lá cobrindo para saber o que está acontecendo e te passando a informação verdadeira e sem posicionamento, sem lado. Uma informação correta mesmo do que está acontecendo. Então já segue lá no Instagram o pessoal do portal Dia a Dia News, no Facebook, e tu já vai ficar por dentro de todas as informações da cidade, região metropolitana, São Paulo. Ei, o Brasil, os bichos são fora do comum. Eles cobrem o Brasil todo. E agora a gente vai para a parte da voz, que tem muito comentário aí do pessoal xingando, elogiando, gostando. E a gente vai lá para a voz. Como é que tu tá, vozinha? Tá querida hoje? Boa noite, companheiro. Opa, tá amarrado. Boa noite, gente. A gente tá aí, né, de boa, curtindo, rindo muito e ouvindo verdades, né? Essa noite, que noite. Que noite memorável. Eu falei, semana passada eu falei. É verdade. Essa é uma noite memorável. Falou e disse, tá assim. Vamos lá então começar com os nossos comentários, né? Então não esqueça, você que está nos assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal, porque para nós é muito importante a sua inscrição, tá bom? Então vamos começar com ela, Marisa Brito. Bora lá, portal Dia a Dia News presente, né? Acabou de falar e a galera tá ligada aqui com a gente. Mais ligado com a gente do que você imagina. Aí do outro lado, né? Da tela. Estão mais ligados do que você imagina. Amanda Marinho, agora sim. A Manéia, fala André. Tá falando. É minha chefe. Eu tenho que mandar um abraço, você é chefe. Amanda Marinho, bora curtir de novo. É verdade, né? Só para explicar para as pessoas, né, Gui, que é importante, a gente entrou ali, deu um bug, foi maluco, a gente não sabe o que aconteceu, mas vencemos. De peso. É, o programa pesado geralmente acontece isso. É, né? que tem um cabeça de ovo lá que eu acho que olhou pra cá e eu disse, esses aí vão falar muita coisa hoje. A Patrícia Manéia colocou grande colega. O Mundo Livina, grande André Marinho. Marli Santos dando boa noite. Boa noite, Marli. Mundo Livina, grande André Marinho. Abraço do Júnior e Aline. Estamos na audiência. Valeu. Futuros patrocinadores aqui. Estamos precisando de patrocinador. Estamos precisando, hein? Mas vem pra cá, vem pra cá. A Marli Santos, Deus fez milagre na vida do irmão Guilherme. Amém. A pastora Marli. Pastora Marli.
A Rosemary Lima, relaxa, tio. Faz de conta que tá na pia da opressão. Olha, cruzão. Você tinha falado da pia. Eu tinha falado no início, tava meio nervoso e tal, cara, no início, né, e tal. Adivinha quem está por aqui agora? A nossa Ela musa. é a musa, a dona do coração do Direitário. Tia Flávia. A tia Flávia dando boa noite. Só deu E ela- problema na primeira live porque a tia Flávia não tava Isso online. aí, é verdade. Depois agora ela voltou É da e ela família entrou... Springer, né? Eu alugava a casa deles quando eu era catador e o seu Springer ali era muito meu fã. Você é um eleitor meu ali. Seu Springer. E ela tá colocando o seguinte: boa noite a todos. E ela entrou bem na hora que o André tava falando sobre que era catador, que fez o Sim. concurso, e ela escreveu aqui, ó. Viu que trabalho não mata ninguém? Exatamente. Ele cara. brincava comigo, ainda eu disse pra ele, o dinheiro vem, nem parece que é do lixo. A falta do trabalho mata, mas É, a o trabalho falta e do trabalho, excesso não. A Mari Correia, conheço tua Gigantesca. história, André. Sei da vitória que foi a tua vida. Essa mulher é poderosa. A Beatriz Enhen, boa noite. O Carlos Chocal, né? Ih, Tá aqui com a o gente, ligado Carlinhos. sempre com a gente. Valeu, André. Falou tudo, André. Gui, esse André é gente boa. Diz tudo, André. Tu é o cara. O Carlos Chocal. O Chocal é outro também. Chocal agora em janeiro. Ele tá se esquivando, não Tá deu se resposta esquivando, ainda, mas tem em que janeiro ver. ele vai vir. Vamos dar uma pressão aqui ao vivo, né? Tem que vir, né, Chocal? Então, não tá devendo pra ninguém, Um dos né? caras que mais conhece de urbanismo nessa Importante. cidade, de loteamentos. Nossa, o cara é um engenheiro fora do comum. O Chocal é. A Débora Castro tá colocando aqui boa noite, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite. Boa noite. A Bruna Feijó de Lara, Deus te abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Adoro assistir essa galera. Olha aí, obrigado. Valeu. Sempre ligaram com a gente aqui. A Mari Corrêa, André, tu conseguiu convencer os petistas do teu Facebook? É porque ela é uma das que fica brava às vezes e bloqueia o pessoal, daí ela tá achando que eu tô criticando ela aqui. Mas só que assim, ó. E aí eu não convenci. Mas, Mas pega na arranhei. onda, né? Arranhei muito. Tem uns lá que já arranhou bastante. Carlos Chocal, mais uma vez, Gui, esse André Marinho é gente boa. Olha a tia Flávia aqui mais uma vez. Quando ouço que o PT está perdendo espaço, pra mim é uma luz no fim do túnel. Exato. É verdade. Exatamente. A Joana Guimarães, boa noite. Chegando agora, mas vou acompanhar até o Isso fim. aí, fica junto com nós aí, Fica com a João. gente, Joana. Isso aí. Já deixa mais um comentário aí pra gente ler. O Carlos, mais uma vez, boa noite. Gostei dessa entrevista. Não foi só você, viu, Carlos? A gente também É, a gente tá também tá amando adorando. essa entrevista. E não acabou ainda? Não sai daí Acabou, tem ainda. mais. A Bruna Feijó, Guilherme e Paty, estamos amando assistir essa palestra muito top. Viu na entrevista? Falei ali que minha esposa falou, espera te perguntar. Esse não tem medo de falar. KKK, é isso aí. KKKKK. Colocou aqui a tia Flávia, né? Retardados. Amei. Acho que é a hora que todo mundo veio à tona aqui na risada, né? A Ocléria Chiarádia. Acho que é isso. André, gente boa. Esse conhece a cidade e suas maracutaias. É verdade. Mudando o estatuto do servidor público aqui de São Leopoldo, botando um estatuto democrático, aí o povo vai saber muita coisa. Hoje tem muito funcionário calado aí. Temos a Esse chance agora no próximo ano. o artigo Mordaça impede muito conhecimento. Inclusive aqui eu também não posso falar muita coisa. Então temos uma chance aí no próximo mandato. Já vi aqui as mídias da cidade já trabalhando aqui, ó. Vamos pra cima, ó. A Joana Guimarães, convidado de nível. É verdade, Exatamente. alto nível. Almeida Veículos, boa noite, parabéns. Amigão meu lá de Obrigado. Catuçaba também. Outro nascido lá no... tem uma empresa de carro em Porto Alegre, o cara... Esse ali... Tem dinheiro. Esse é capim rasteiro que do nada se criou, como dizia o Zé Mendes. Então, estamos esperando você aqui, senhor Almeida, né? Pra trocar uma ideia com a gente. Ah, esse é um baita, esse é uma enciclopédia, meu. Esse homem... Principalmente apoiar aqui os nossos programas, né? Exatamente. A Bruna, mais uma vez. Guilherme, teu sogro tá aqui te ouvindo sempre. KKKKK. Sogrão não perde um programa. O Carlos Chocal, mais uma vez, grande podcast aqui.
o André Lourenço Lima de Souza. Fantástico, Marinho. Amigo meu, das épocas de Guarulhos, lá daquela região. Olha aí a tia Flávia mais uma vez. Feministas, pra mim, não passo de umas relaxadas fedendo a peixe podre. Essa é a tia Flávia, a dona do coração do Isso aí, Direitáticos. tia Flávia. Vamos, tia. Falou tudo. E por enquanto é isso. Então fique ligado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aqui, Direitáticos Podcast. Siga o nosso Instagram, nossas redes sociais e também daqueles que apoiam e patrocinam o programa. E seja você um dos apoiadores aqui do programa. Tem vaga, só vim. Pois bem, vamos ver aqui, ó. Entrou mais um agora ali, ó. Sou a Keia André, da Associação Patriótica. Ficamos preocupados com teu sumiço. Olha aí, ó, estão atrás de ti já. O homem tá bem, tá solto, tá aí. Aqui, ó. Esse pessoal é muito guerreiro da associação aí, estão fazendo um trabalho muito bom. É um espaço que a direita está aprendendo a ocupar, né? Porque assim, ó, eu vou de novo, que minha esposa diz aí pra mim, espera te perguntar. A gente tá aqui pra ouvir. É que assim, ó, o que eu falo sobre o serviço público e a prefeitura, o povo de São Leopoldo, vocês, pagaram mais de R$1 milhão para mim, em salário. Se atualizar meu salário hoje, nos 20 anos que eu trabalho na prefeitura, isso é só eu. Então, se eu sei essas coisas, tem muita gente que sabe também. A diferença de mim para eles e desses outros colegas também que estão agora já acompanhando aí, como o Giovanni Martins, é que a gente é contra. É que a gente quer tirar a cara pelo povo. A gente, tipo assim, a gente olhou, porque que nem eu digo, eu sou funcionário público. Se eu olhar só pro meu umbigo, eu fico quietinho e sigo o barco. Mas a minha filha não é funcionária pública, nem meu filho, nem minha esposa, nem meus sobrinhos. Eles não são funcionários públicos. Inclusive, a minha filha, ela é daqui uns anos, daqui a um tempo, vocês vão poder conversar com ela aqui, ela vai ter uma história muito boa para contar. Ela é uma empreendedora nata, ela está fazendo faculdade de pedagogia e licenciatura em matemática na Unicinos. Imagina uma pessoa com essa formação, daria pensando em quê? Pensando em concurso, né? Uhum. Ela tá querendo empreender. É um orgulho pro pai dela. Então, meu filho também. Meu filho é outro. Ele não faz concurso e não gosta de CLT também. Outro empreendedor. Apanha, mas é o orgulho do pai também. Então, assim... esse modelo de coisa que está acontecendo precisa ser repensado, né? Com calma, sem aquele ranço. Porque mesmo o pessoal da esquerda que não sabe o que estão apoiando, quando eles pararem para pensar e ver o quanto essas coisas prejudicam eles, prejudicam o nosso país. Nikita Khrushchev, já ouviu falar? Não, Foi o cara que substituiu Lenin. Eu ia dizer, eu já ouvi falar esse nome, não me lembro. Foi presidente qual da ocasião. Rússia depois do Lenin. Esse cara disse uma coisa: nós vamos dar ao Ocidente a oportunidade deles trabalhar contra seus próprios países. É isso que a esquerda faz. Exatamente isso. Não é nada diferente disso. E o difícil do militante de esquerda superficial entender é isso. Que o Brasil hoje não tem trem por causa da esquerda. Que o Brasil hoje tem uma dificuldade enorme de ensino, por exemplo, o ensino foi destruído por causa da esquerda. E que nós temos a nossa justiça destruída por causa da esquerda. Então, o nosso direito, baseado no direito romano, ele foi atacado sem defesa até agora. Por uma coisa com um nome muito bonito. O nome é Justiça Restaurativa e Cultura da Paz. Já ouviram falar? Eu investi 30 horas da minha preciosa vida num curso sobre isso. Me tornei PhD. Que no momento que tu entende um assunto o suficiente em todas as nuances, tu se torna especialista no assunto. Eu sou especialista em Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. E digo para essa porcaria, não. Justiça Restaurativa e Cultura de Paz é o escambau, o direito romano. PM. É cadeia. Qual é a proposta dos caras? Para destruir o direito. E aí a gente vai... quando eu falar isso, vocês vão ver isso na realidade, como é que se encaixa. Tem um vídeo no YouTube que se colocar na busca lá, eu não tenho certeza se ainda tá lá, se já não tiraram.
Juiz prende mãe de vítima. Tem uma mulher numa sala, um juiz, uma advogada e o cara que matou o filho da mulher. Num assalto. E esse cara começa a falar. E a mulher fala, eu não quero ouvir o que ele tem pra dizer. Pra mim ele não vale nada. É um lixo. Não quero ouvir o que ele tem pra dizer. E o juiz prende a mulher. Porque uma das bases da justiça restaurativa e cultura de paz é o respeito. É assim, ó. É muita coisa pra explicar rapidamente, mas é uma proposta, o seguinte, o que estava acontecendo nessa sala, nessa reunião ali, era uma proposta de conciliação. Que eles chamam de conciliação. Então, a pessoa em conflito com a lei não é criminoso, é pessoa em conflito com a lei, vai falar o motivo que levou ele a fazer o que ele fez, ele estava precisando do celular para tomar uma cervejinha, o cara demorou para entregar, ele atirou, matou, tá? E aí a mãe vai falar o quanto isso foi ruim para a família, quanto doeu, quanto foi... Aí, todo mundo vai para casa. Tem policial penal apoiando essa porcaria, sendo que ele está excluído, não tem cadeia mais. Não vai precisar policial penal, né? E todo mundo vai para casa. Quando tu ouve a justificativa dessa, como é que eu vou dizer assim, desse método de justiça, eles explicam assim pra ti, ó. O criminoso não. A pessoa em conflito com a lei, ele vai ser plenamente responsabilizado pelo ato dele. Pô, tu teve alguém da tua família assassinado e tu ouve isso, tu vai pensar, bom, então a pessoa vai ser plenamente... O plenamente responsabilizado dele é a pessoa contar por que fez. Isso é o plenamente responsabilizado. Não é mais nada. No direito romano, o que é? Pena. Cadê? Vai cumprir, pagar o pena. Que tu... Exatamente. Então, o questionamento deles, eles dizem assim que é muito medieval esse negócio de prender pessoas. Isso é muito atrasado. Nós precisamos evoluir. Por isso que se chama progressista. É progresso isso. Não vamos mais punir o criminoso, a pessoa em conflito com a lei, dessa maneira antiga, prendendo, ou fuzilando, ou botando na cadeira elétrica. Não. Nós só precisamos ouvir ele, que daí, nesse momento, ele é plenamente responsabilizado. Você sabe qual é o nascedouro disso? Aonde nasce filosoficamente isso? Na confissão cristã. Porque nós temos essa doutrina e princípio da confissão quando tem um arrependimento, né? Quando assim, ó, se tu comete um pecado, tu precisa fazer um processo que tem 5 passos para obter, vamos dizer assim, o perdão por esse pecado, né? O primeiro passo, reconhecer o erro, é um passo muito difícil, normalmente as pessoas acham que estão certas, né? Segundo passo é confessar. E o terceiro passo, desfazer o erro. Por isso que tem alguns pecados que são muito graves que tu não consegue desfazer, né? Como assassinato, por exemplo. Se tu roubou, tu vai devolver, né? O terceiro passo, tu vai compensar o mal que tu causou. Também a gravidade dos pecados são muito relativas a esse princípio, porque tem coisas que tu não consegue compensar. E o quinto passo é tu não vai cometer de novo. Esse aqui tu só vai poder ter certeza no caixão, né? Uhum. Então, esses 5 passos do arrependimento. Então, basicamente, o que esses caras fazem é uma coisa técnica disso, né? Jurídica Exato. Disso. Só que é o seguinte, por um criminoso estar contando o que ele fez, não quer dizer que ele está arrependido. Exatamente. O cristão, quando fala o erro que cometeu, é porque ele está arrependido. E mesmo assim, 90% dos casos volta a errar novamente. Sim. Aí tem o quinto passo, né? Não fazer de novo. Né? O quinto passo só vai saber lá no caixão, né? Então, essa proposta que está destruindo a justiça brasileira, é daí que vem a saidinha, é daí que vem o auxílio reclusão, é daí que vem a progressão de regime, a audiência de custódia, vem desse pessoal da justiça restaurativa e cultura de paz, sabe? Tipo assim, se a sociedade mostrar bondade pro bandido, o bandido vai responder com bondade também para a sociedade. Olha a chance disso dar certo. Então, essa... É tipo a escala como é que tu vai dar certo. Como é que tu vai dizer pro meu amigo ali que vota no PT? Aquele do armamento, uma flor. A cada uma arma, sim, deu uma flor. Como é que tu vai convencer o militante petista ali, raso, de que isso tem a ver com o voto dele? Ele não... Um dia um amigo meu da igreja falou assim pra mim,
Cara, tu para de falar que o pessoal da esquerda é tudo abortista. Eu sou de esquerda e não sou abortista. Sim, mas então tu nunca vai ser deputado. Tu nunca vai ter uma caneta na mão. Tu só vai votar em quem é abortista e vai ter a caneta na mão. É isso que eles não entendem, sabe? Ele acha que ele pode estar lá na esquerda falando contra o aborto. Ele não pode, cara. Ele vai chegar um momento em que ele vai ser excluído, né? Então, por isso que o cristianismo e a esquerda não tem como... Eles não andam juntos. Vai chegar um momento que... Só que esses caras, eles se infiltram com isso. Eles criam uma narrativa em cima do movimento real do objeto. É aquilo... Exatamente. Tu vê como essa coisa é tão grande e vem de tão longe... E é muito difícil de tu conseguir explicar para as pessoas qual é o mal disso. Aí tu vai, eles pegam e vão pro lado assim, pessoal, né? Atacar a direita, por isso, por aquilo. Só que se nós vamos começar a trabalhar uma direita no Brasil, que é o que estamos fazendo agora, né? Quando o governo militar saiu, só tinha esquerda no Brasil. O governo militar esmagou a direita totalmente, não tinha liderança nenhuma de direita no Brasil, nada, né? E isso é uma outra coisa. Outro dia eu estava vendo o pessoal se apresentando aí como candidato. É bom não citar nomes, né? Como candidato de direita em São Leopoldo. Qual é uma das técnicas do comunismo ao longo do tempo? Eles mudam de nome. Tu pode ver. Quando o Lula morrer, isso vai acontecer naturalmente, tomara que demore bastante, o PT vai mudar de nome. Exatamente. Então, se a população não tiver esclarecida o suficiente para reconhecer o discurso, e vão votar em esquerdista achando que é direita. Exatamente. Isso que tu falou, a gente tem que ir já indo para a parte final do programa, mas eu preciso... É uma coisa muito importante que tu falou. Dessas pessoas que até nem tanto, até uma eleição atrás estavam do lado de lá, hoje se apresentaram como diferença e tal. E tem muita gente que caiu, que ia cair nesses golpes aí. Que nem fala aquele ditado, o golpe tá aí, quem cai quem quer. E eles simplesmente se caracterizam, agora eu não sou mais de lá, mas também não sou daqui. E daí ficam nesse meio termo e a população vai achando que... Porque eu acho que a polarização até certo ponto é positiva. Mas acho que em alguns pontos a polarização causa... essa estranheza nas pessoas, tá, mas como assim? Ou é direita ou é esquerda? Mas eu prefiro ir pelo centro. E muitas vezes esse centro... Cai no colo da esquerda. Deixa eu só falar uma coisa a respeito disso agora, assim, que é importante, assim, ó. Uma coisa que me assusta muito. As redes sociais. Elas colocam a gente praticamente numa bolha fechada de uma tal forma que tu tem... Eu mesmo, ó. Eu assisto DCM, que é um canal de esquerda. O TV Boitempo, que é do PCO. Uhum. É lá que tem o José Paulo Neto, TV Boitempo. O 247, a 360, 247, que somando tudo dá 13. Então, assim, ó. Mas para eu poder assistir conteúdo desse pessoal, eu tenho que buscar na busca ali, lá, para ver, né? Senão nunca aparece nada para mim de esquerda. Eu tive observando também os canal de cortes da direita, quando eles botam assim lá na chamada, né? Deputado Bolsonaro destrói Haddad. Aí fala lá o que o Bolsonaro falou, mas não mostra o que o Haddad falou. A gente vive então isso é perigosíssimo. Essa semana eu tava fazendo um trabalho da faculdade, ainda falei sobre esse assunto, sobre a bolha... Cara, me fugiu o nome agora. Eu lembro porque eu fiz a correção. Sim, eu ainda te falei, eu disse, amor, eu vou falar sobre essa bolha... de assuntos, é uma bolha de assuntos que a gente não consegue pesquisar sobre os outros assuntos. Digamos, eu sou de direita, só vai aparecer coisa de direita pra mim. E a gente só vai conversar sobre aquilo ali. Eu não vou saber o outro lado da moeda, não vou saber se realmente não foi a direita que fez alguma coisa errada. A gente só fica nessa bolha e não abre pra ter mais informações. Tu não consegue uma visão panorâmica. Exato. Né? Isso. Tu só tem só aquela... Tu não consegue a visão panorâmica da coisa e ver o motivo, por exemplo, assim, ó, por que as famílias brigam, né? O pessoal, que nem eu falei pro meu sobrinho, o Lula é comunista, e ele, pra mim, não é. E eu não sei, ele não sabe por que eu penso isso, mas se ele tivesse visto os vídeos, talvez ele soubesse por que eu disse isso. Pelo menos a gente teria um argumento amigável, não precisava brigar, não precisava ficar com raiva um do outro.
Porque daí ele pode dizer, não, tu tá equivocado por isso e aquilo, né? Comemorar a entrada de um comunista no Supremo Tribunal Federal não quer dizer que o cara é comunista. Eu acho difícil dele dizer. Essa questão mas- de família, a gente até conversou, eu acho que no final de semana, né? Acho que foi no final de semana que a gente conversou com, eu não vou citar o nome desse familiar, mas a gente conversou sobre isso, que ele é de esquerda, e obviamente nós somos de direita, né? E entrou em pauta esse assunto da gente conversando, e ele falou assim, a gente nunca brigou por causa de política. Eu falei, não, é porque não tem como brigar com uma pessoa que não entende política. Não tem, a gente não vai brigar, né, sobre um assunto que a pessoa não entende. A gente vai discutir com quem entende do assunto. Daí ele, não, mas é que a gente jamais vai brigar por causa disso. Eu tenho meu ponto de vista, tu tem o teu. Não, mas é que o meu não é um ponto de vista, né? O ponto de vista é quando tu não entende. Sim. Então, realmente, a gente tem plena convicção de que a gente está do lado certo, a gente, né, é de direita e a gente defende o correto. Tá. E a realidade. Exato. Especialmente a Esse realidade. tema, até a gente comentou, a gente falou sobre isso. Eu até questionei a pessoa, eu disse, mas me diz uma coisa, tu é a favor do aborto? Não. Tu é a favor da legalização das drogas? Não, Deus que me perdoe. Eu disse, tá aí. Como é que o cara desse pode ser de Como que tu esquerda? defende a esquerda ainda? Aí meio que gerou uma... Eu disse, tá, eu não vou nem entrar nesse assunto. Se tu quiser, eu tô lançando meu livro, lê meu livro, tu vai entender o que eu tô te falando. Aí ele meio que desconversou assim e tal, mas é pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Sim. E eu não consigo entrar nesse debate assim ainda de... Não, vou... Tem, mas eu creio que essas pessoas... Porque não são pessoas ruins de coração, é aquilo que a gente exato. falou. Ou são pessoas ingênuas... ou realmente Equivocadas. São criminosos que Sim. sabem o que estão fazendo ali. É. Os dois tipos de pessoas que existem, né? Eu também vejo... Pessoas sem caráter, né? Exatamente Porque às vezes tem dessa aquela pessoa forma, que assim. é beneficiada, né? É Isso. Pessoas que são... Aí eu ia dizer para vocês agora uma questão importante, ó, a respeito do dinheiro no serviço público. Tem muita gente que está apoiando o PT e participando de cargos na prefeitura só pelo salário. Eles nem sabem bem o que estão fazendo. Eles estão ali porque se eu entrar lá de prefeito, eles vão trabalhar para mim também. Exatamente. Então, essas pessoas veem na prefeitura a solução financeira dele, né, e da família, e aí, então, ele não tá muito interessado Só que existe uma coisa muito forte na esquerda, porque a área ideológica chega e vai usando a máquina, né, e é impressionante o negócio, assim. Aí agora entra o artigo 151 lá, que eu não posso... Não posso abrir muito. Entendeu? Mas assim que nem assim, ó, o Estatuto do Servidor Público, se o delegado conseguir alterar, isso vai levar 4 anos, né? Ele vai conseguir fazer, já tô solicitando aí, povo de São Leopoldo, no segundo mandato pro delegado aí. Ele vai conseguir no segundo mandato. Porque é muita coisa, tem 20 anos de lixo para remover. É um buraco muito grande É. para conseguir tapar, né? Sim. E é dessa forma que vai fazer, vai tapando aos pouquinhos. Os sinais que eu vi até agora foram muito positivos. Né? Não, é o que eu digo assim, ó. Quando a gente, Também não vou adiantar, mas... eu sou muito sincero quanto a isso. Se eu ver algum problema e alguém me questionar, eu vou falar. Mas o que eu tenho visto no grupo de transição é exatamente isso. Pessoas muito coerentes e pessoas muito capacitadas. Só deles estarem lá, entendeu? Nessa composição para fazer realmente São Leopoldo avançar, que é o que o povo pediu, né? Não foi 50 e poucas mil pessoas votar no 22, porque é bonitinho o número 22. Sim. Não, foi porque queriam realmente a mudança, né? E é isso que a população espera que aconteça mesmo, né? Tem alguma consideração final, Gatinha? Ai, gatinha. Não, eu só tenho a agradecer. O Guilherme sabe, mas eu venho há muito tempo. Agora eu vou falar. Agora eu vou dar uma de Guilherme, vou revelar as coisas. Dá uma quietada. Eu sou muito tua fã, André. Muito, muito. Eu acompanhava muito teus vídeos. Eu sempre falava pro Guilherme. Eu tenho que sentar uma hora pra ouvir esse cara falar. Eu tenho que sentar e ouvir. E foi muito bom sentar aqui. E eu tanto que nem falei hoje, né? Vocês viram, eu fiquei mais quietinha, porque é muito bom te ouvir uma pessoa que tá lá dentro, uma pessoa que tem uma visão ampla do que acontece. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui.
Estamos aí. E- Da minha parte era isso. Perfeito. E tu, André? Cada vez que tu foi no mercado nos últimos anos, tu contribuiu para eu estar aprendendo o que eu aprendi. Cada roupa que tu comprou, é isso que o povo precisa saber. Cada coisa que a gente, né? Aí vocês imaginam que meu salário nem é tão alto. Imagina quantas outros, o quanto vocês têm pago, vocês, povo que trabalha e paga imposto, para as pessoas fazerem o que fazem, saberem o que sabem e o retorno que dão, né? Exatamente isso. E tem alguma consideração final, algum xingamento, algum... Faltou algumas coisas assim que eu gostaria de falar, né, que não deu, não Mas tem a gente tempo. vai fazer o André Marinho 2. Na questão, por exemplo, da proteção animal, que desenvolveu um trabalho, tem uma história muito importante sobre isso aqui em São Leopoldo, né, que não deu tempo de a gente abordar. O que eu de considerações finais que eu digo são duas coisas, pedidos que eu faço, né? Como se eu soubesse que eu não ia ter outra oportunidade, que as pessoas conversem. O pessoal da esquerda não tenha ranço da direita, nem da direita tenha ranço da esquerda, a ponto de se bloquearem, ficarem mal, sabe? Conversem, tentem entender por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Por que eu acho que o Estado menor é bom para a população? Por que eu digo que não é razoável a gente ter uma pessoa ganhando quase 14 mil reais para ser secretário de uma secretaria que não tem função nenhuma? É constrangedor a gente ver as pessoas inventando serviço, né? Inventando uma... Sabe, tu chega ali, tu fica olhando, as pessoas ficam constrangidas quando me encontram em qualquer lugar na prefeitura, o pessoal fica assim... Porque eu sei que eu tô, sabe, tipo, imagina eu chegar e olhar pra ti e pensar, pô, tu tá ganhando dinheiro pra um troço que ninguém quer, sabe, ninguém pediu. É o cara que chega na sinaleira pra limpar o teu para-brisa, pô, tu não pediu. Entendeu? Tu vai dar dinheiro pra ele se ele quiser, não, mas o cara ganha 14 mil pra fazer aquilo ali que ninguém pediu, que ninguém tá interessado, que não serve pra nada pra ninguém, não traz benefício nenhum pra ninguém, não produz nada. É muito horrível. E a gente, como sociedade, está errando isso no Brasil inteiro, não é só em São Leopoldo, não é só o PT, entendeu? Então, eu acho que está na hora da gente dar uma pensada nisso, né? Porque para quem está vendo a solução financeira nesse serviço, se realmente tiver seja digno, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, eu gostaria de estar trabalhando num caminhão limpando as ruas da cidade. Eu não tô, não é culpa minha. Foi os bolcheviques que decidiram que não iam ter... As obras da prefeitura iam ser destruídas, descontinuadas. Então, hoje, um prefeito que vai entrar em São Leopoldo dia 1º de janeiro, ele vai encontrar a total falta de capacidade para atender a demanda de limpeza da cidade. Ele vai ter que construir isso, e isso era uma coisa para ser permanente, né? Por que o posto de saúde do bairro não vai fechar com a saída do prefeito? Porque é uma coisa permanente. E, enfim... são debates que precisam ser feitos. Também não sou dono da verdade. Quando converso com esse pessoal, eles têm os argumentos deles. Mas quem tem que decidir isso? A população, a maioria. Aqueles que pagam e não sabem o que estão pagando. Exatamente. Tá, então era isso. E eu também quero agradecer demais aí pela presença do André, por ter disponibilizado esse tempo de qualidade com essa conversa para nós, nos ter trago aí essa sabedoria que, como a gente falou, o André é uma pessoa que a gente acompanha há tempo. Queria conversar já há tempo com o André, queria já há tempo aí que ele viesse. Teve a eleição, a gente teve que se afastou um pouco do programa pra gente focar na eleição e tal, e cobrir um pouco mais da eleição. Mas agora, graças a Deus, deu certo e a gente conseguiu encaixar uma data pra conversar e trocar esse papo de qualidade com o André. Então, eu te agradeço demais aí. Quero te deixar uma lembrança dos nossos patrocinadores. Aí, eu tava esperando por esse momento. Também tem um presentinho pra vocês. Um copinho pra tomar um cafezinho. Isso aqui é um documento importante, que foi feito em 1995, da igreja. Aí você conheceu um pouquinho a respeito da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Claro, pode ter certeza que a gente vai ler aí. E depois a gente bota um feedback lá no Instagram do programa para o pessoal todo saber como é que foi o nosso feedback. Ainda mais, eu quase nem gosto de ler, né? Essa aqui que às vezes fica doido comigo quando vê, eu tô lendo alguma coisa. O que tu tá lendo? Esses dias, eu não sei o que ela tá... Eu tava com um livro do Marx lá, ela andava
Mas agora, pronto, meu Deus do céu, mas agora vai levar. Tá, deu, vai virar petista. Não, eu falei pra ele, pronto. Ficou retardado agora, eu falei. Aí eu disse pra ela, não, Patrícia. Arte, Arte da guerra, Patrícia. Preciso conhecer meu inimigo. Só pra terminar, então, uma coisa, quando eu falo esquerda, eu não tô falando do militante que vota, nem mesmo do político no nível do Vanazzi, assim. Eu tô falando de um grupo muito maior, um grupo muito acima deles. Um grupo que manipula eles sem eles perceberem, um grupo que eu não consigo mostrar pra eles que eles estão servindo essas pessoas. O dia que eles descobrirem isso, eles largarão de ser de esquerda. Então, é isso que eu preciso que meus amigos, principalmente meus amigos e familiares aí, quando eu falo em esquerda, não tô ofendendo vocês, não tô dizendo, porque eu acho assim, ó, quando vocês verem o pessoal da esquerda aí falando da ONU, falando vocês não sabem do que eles estão falando. Olha o que tem de material no seu site. Esse pessoal trabalhou livre por tanto tempo que eles perderam a vergonha. Tá tudo escancarado o que eles fazem, que a gente não olha, né? Tá na internet, tá nos sites, tá... Então, das ONGs, né? Das coisas, tudo. Dá pra achar eles. Mas esse pessoal que é militante, que são aí meus colegas de trabalho, meus amigos da igreja, da família, esse pessoal não é de vocês. Quando eu falo esquerda com ranço, não é de vocês que eu tô falando. Mas perfeito. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem a gente tem Direitáticos Podcast novamente. A gente vai estar conversando com Ismael Ferri. Foi candidato a vereador, é o primeiro suplente, se eu não me engano, a vereador pelo PL em Sapucaia do Sul. Isso é uma conversa bem legal. O Ismael tem uma história muito bacana, vai vir conversar com nós aí, nos contar um pouco. E não te esquece, né? O André já garantiu o presentinho dele da Dimel personalizado. Se tu quiser, corre lá na Dimel, conversa com o Diego, com a Melody, que tu vai ter um atendimento excelente. Bateu aquela fome, Galeto Itapema, ali na Charlau, não esquece. Thomas Edison 2250. E para ficar bem informado, sabendo de todas as notícias da cidade, portal Dia a Dia News. Lá tu vai saber tudo o que acontece em São Leopoldo, região metropolitana e Brasil. Tá? Segue todo mundo lá no Instagram e não esquece de seguir a gente também. Se quiser seguir o meu Instagram particular, Guilherme Fernandes Oficial ou Patrine Fernandes também no Instagram. Tá? Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.